O filme Barbie lançou diversas discussões a respeito da influência da boneca e sobre o que ela representa para as crianças do mundo todo. Qual mensagem ela passa e como ela impacta psicologicamente os consumidores, hein? Sobre isso, eu vou conversar agora com a psicóloga Isabela Salgado. Ela está conectada aqui com a gente, vai bater esse papo comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom recebê-la, viu? Bom dia, Wilker. Bom dia a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-la também, doutora. A gente viu na reportagem a entrevistada falar, inclusive, que a Barbie surgiu como um símbolo ali do feminismo, né? De mostrar que as mulheres podem ser o que elas quiserem, mas também tem uma outra vertente, né? Que diz exatamente o contrário. De que forma, então, a boneca Barbie pode impactar na mente, pode impactar na autoestima, por exemplo, das crianças e das adolescentes? Bom, Wilker, a Camila disse sobre ela ter sido a primeira boneca adulta a ser criada, né? Porque a criadora percebeu que a filha ali gostava mais de uma boneca adulta do que um bebê. Então, a Barbie, ela impacta nessa questão não só na autoestima, de uma forma positiva ao longo do tempo, porque ela traz essa representatividade. Antes não era assim, tá? Era mais uma Barbie branca, loira, bem slim. E aí, com a mudança da boneca, que traz essa questão do empoderamento até para as crianças, na imaginação, de uma forma mais lúdica, com essas mudanças no corpo, das profissões, então ela pode impactar de uma forma positiva. Agora, se a gente olhar num aspecto talvez negativo, a gente vai focar muito nessa questão corporal, né? Porque ela ainda traz ali um padrão bem slim, alta, magra, em um padrão de beleza. Doutora, e realmente uma boneca como essa pode impactar na percepção própria das crianças? Como que isso acontece? Até que ponto essa influência pode acontecer? Wilker, se a gente olhar hoje, essa boneca ela traz esse pensamento, porque assim, a criança ela trabalha na imaginação, o brincar, desenvolve uma habilidade, né? Habilidade de aprendizado. Então, se a gente olhar a Barbie hoje, atualmente, que ela traz Barbie profissões, a criatividade e a moda, isso pode impactar a criança, principalmente ali, não só os meninos, mas mais as meninas, que é o público, né, dessa boneca, a entender que ela pode despertar essa imaginação, a curiosidade, o pensamento inovador, que ela não precisa ser... Assim, as crianças às vezes ganham, sei lá, os meninos, um banco imobiliário, né? E as meninas costumam brincar de boneca. Então, se a gente olhar essa Barbie, ela instiga essa imaginação para várias profissões, que a criança pode sonhar, que não tem limite para esse sonho, que ela pode ser uma médica, uma psicóloga, uma enfermeira, qualquer profissão. E isso pode sim influenciar essa menina, despertar nela o desejo, por exemplo, por seguir a profissão de astronauta, né? Que tem barba até astronauta, né, doutor? Exatamente, né? Porque aí a gente tira essa criança da caixinha, daquela caixinha rígida, e coloca essa criança para sonhar. Então, ela pode ter várias profissões que antigamente a gente poderia dizer, igual como você falou, né? Astronauta. Antes as crianças, as meninas não eram instigadas a ter esse sonho de, nossa, você pode tentar essa carreira. E a Barbie traz esse aspecto dessa criatividade, dessa inovação, desse sonho. E como que o pai pode conversar com aquela criança, os pais, né, podem conversar com aquelas crianças para explicar para elas que aquela boneca está ali, tem aquele padrão que a gente acha bonitinho, mas que nem todo mundo é daquele jeito, que existem outras formas de beleza, ter essa comunicação pode fazer a diferença e quando que isso deve acontecer? Porque em muitos casos a criança pode ser influenciada e em outros casos a criança vai apenas brincar ali. Para ela aquilo ali é um brinquedo, não tem tanta importância assim, né? A gente que às vezes problematiza demais. Quando que o pai tem que ter essa conversa? Olha, Wilker, se a gente olhar, a criança vai depender da faixa etária, né? Porque tem criança que ela ainda não vai ter todo esse desenvolvimento, quando a gente até pensa em questões de cérebro, para entender basicamente o que é que o pai às vezes está influenciando. Bom, primeiro a gente pode pensar que só de ter a influência dos pais ali, ter um momento com a criança, de brincar, de dizer para ela, olha, filha, ou filho, né? Mas assim, olha, filha,
Aqui tá essa Barbie astronauta, tá vendo? Você pode ser também, se você quiser, olha, estimular a criança a perceber a roupinha, a profissão. É claro que dependendo da faixa etária, a criança não vai ter todo esse entendimento como a gente tem como adulto, mas instigar, né? Fazer ela perceber, olhar as cores, entender, olha, filha, quando você crescer, você pode ter uma profissão dessa, o papai ou a mamãe vai estar aqui para te incentivar. Enfim, então ter esse momento lúdico com a criança por si só já é um impacto muito fundamental para as crianças. E instigar essa criatividade de troca de roupa, de brincadeiras, de profissões que a Barbie traz, também pode, assim, já nesse início ter um impacto. Então, eu não digo que tem uma idade certa, mas ali após 8, 9 anos já é eu poderia dizer assim, uma idade aí para fazer mais essa influência de mostrar que ela pode desenvolver sim o sonho. De sonhar não tem limites. Com certeza. Agora, a gente já tem bonecas com a pele escura, bonecas que fogem desse padrão tão magro, que elas apresentam ali um perfil um pouco mais gordinho. Tem também a Barbie que foi mãe, tudo isso. Essas mudanças sociais, essas mudanças em vários aspectos, né, envolvendo a boneca. Isso veio de uma demanda, né? Acho que as pessoas começaram a cobrar isso, a fabricante, para atender esse mercado, começou a pensar por esse lado. Isso é positivo ou isso é negativo? Como que a gente pode ver essa questão? Com certeza positivo, né? Porque a boneca foi criada ali na década de 60. Em 67 a gente teve a primeira boneca negra e após 2010 que começou mesmo esse lançamento das Barbies com variações de corpos, etnias, raças. Então, assim, a criança pode se identificar, né? Não só com as profissões, mas perceber ali uma representatividade do corpo, da raça. Então, com certeza, traz muito mais aspectos positivos. Então, essa luta aí pela Barbie padrão, vamos dizer assim, loira, magrinha, foi fundamental. E como você disse também, por aspectos sociais, né? Porque às vezes existe uma crítica, e se a mulher quiser ser só mãe, dona de casa, também tem essa Barbie e tá tudo certo. Ela pode ocupar profissões, mas ela pode ocupar também aquele espaço ali de mulher do lar. Então, ela pode ocupar o lugar que ela quiser. E a Barbie traz essa representatividade tanto para questões sociais, como questões de raça, etnias e afins. A gente trata muitas vezes desse assunto e pensa apenas nas meninas, né? Mas eu tô vendo muitos homens indo até o cinema para ver o filme. Como que a Barbie pode impactar também nos meninos? Se a gente pensar, Wilker, que a Barbie ela traz muito esse aspecto do feminino, né? Olha, confesso que eu ainda não assisti o filme durante essa semana, mas eu sei que o filme traz muito da Barbie como protagonista e que ela pode desenvolver todos os sonhos dela, que ela não precisa necessariamente de um parceiro. Então, a gente pode pensar numa representatividade até para os homens, para entender também melhor o espaço dessas mulheres, a gente combater questões de machismo, né? A mulher está ocupando outros espaços na sociedade, dessas lutas que a mulher muitas vezes traz por um salário, por questões de igualdade, como os homens. Então, isso pode impactar na vida adulta e isso começa desde a infância para os meninos também, né? Porque vem uma nova geração aí, talvez até muito mais consciente. Com certeza. E a gente percebe também que no enredo que envolve a Barbie, o homem, que no caso é o Ken, né, que é o companheiro dela, ele se apresenta assim, ele tem um papel secundário, né, um pouco diferente da realidade. Sim, pelo menos é o que eu li, né? Assim, não estou querendo dar um spoiler, mas dizem que ele é como se fosse assim, um papel secundário, como você mesmo falou, porque aí o foco dela é muito mais se priorizado, uma questão da profissão, dos sonhos dela, focar muito mais na vida, e ele ocupa esse papel, a gente poderia dizer secundário, mas é porque muitas vezes a mulher tem mais o papel secundário na vida do homem. Então, o filme traz esse questionamento muito, sim, dela ser a própria prioridade e o homem vir como um plano não necessariamente ruim, tá? Quando a gente diz secundário, mas que ela não precisa fazer tudo aquilo que ela sonhou
tendo necessariamente um parceiro, que ela pode sonhar enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e que ela pode estar sozinha, porque muitas vezes as mulheres têm isso, né? Eu preciso de um companheiro para realizar meus sonhos. Não, ela pode ser feliz também realizando os próprios sonhos. Com certeza. Agora, a indústria de brinquedos infantis, essa indústria ela precisa ter uma responsabilidade muito grande ao apresentar esses itens, né, esses objetos às crianças, né? E aqui a gente nem fala exclusivamente da Barbie, que é o assunto principal da nossa conversa. Como que os pais devem se atentar a essa questão? Porque hoje em dia as crianças estão na tela o tempo todo, né? E é propaganda no celular, é propaganda no computador, na televisão também. Então as crianças elas são submetidas a esse excesso, né? Essa quase overdose ali de publicidade infantil. Como que os pais podem preparar essas crianças para enxergarem essa publicidade e como que essa indústria deveria ter mais responsabilidade com relação ao que apresenta para as crianças e a forma como apresenta? Bom, Wilker, a gente, com certeza você falou uma palavra certa, uma overdose mesmo, né, de informações ali para a criança. Se a gente parar para pensar, o papel fundamental aqui, na verdade, é dos pais, né? A responsabilidade dos pais. A gente pode pensar que muito legal quando a gente faz esse questionamento da Barbie, mas a Barbie, o papel primordial dela é desenvolver a habilidade do brincar. E o brincar consequentemente da aprendizagem. Então, a gente pode pensar que, às vezes, esses pais, a responsabilidade deles está muito mais em desenvolver e expor a criança ao brincar, ao lúdico. Hoje a gente vê crianças em excesso nas telas, filmes. Que legal que tem o filme da Barbie, embora também tenham críticas, né, que dizem que o filme não é necessariamente para crianças, por alguns questionamentos. Então, a criança está muito mais exposta a esse brincar, a esse lúdico, é muito mais viável e muito mais fundamental do que ela estar ali em telas, excesso de desenhos, celular, vídeos. E a indústria, a gente pode pensar aí que, de alguma forma, eles vão sempre estar bombardeando ali na questão do marketing, porque tem toda uma questão de venda, e quanto mais a criança é exposta, às vezes, ali a brincadeiras ou alguns produtos, mais elas vão desejar. Então, eu traria mais essa responsabilidade para os pais, para diminuir esse excesso de telas, de exposição, de publicidade, e tentar trazer mais as crianças para o brincar mesmo, para o que o cérebro delas dão conta, né? Daquilo que elas têm a capacidade de compreender. E aí a gente entra naquela história de impor limites, né, doutora Isabela? Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos. Vale lembrar isso, né, só reforçando o que você disse, o filme não é para criancinhas, ele tem uma classificação indicativa, então os pais têm que se atentar a isso também, apesar de ser um filme da Barbie, que é um personagem infantil, né, todo rosa, todo coloridinho, mas tem a classificação indicativa ali de 12 anos, então os pais precisam se atentar a isso. Isabela, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão assistindo. Até mais. Abraço, até mais.